E ela colocou qual que é a diferença do medíocre, né? Da média. O ordinário, né? Quando a gente olha o histórico, né? É sempre um trabalho extra. Né? O cara espera isso, você entrega isso. Ou isso. Todo mundo. Já é Todo mundo que vem aqui que produziu alguma coisa, né? Por isso que a gente chama. Tem uma história de entregar além mais, da né? média. Aí você olha para. Entregar além da média é uma consequência, né? Então ele é o final do funil. Quando você olha todo o resto do funil, quais são as etapas, as atividades, é isso, né? Eu acho que assim, se a gente for. Que fica bom você criar alguns outros nomes e tal, porque aí vende livro, curso e tal. Mas se você for fazer uma peneira, né? Não é nem 80-20, é 90-10, né? No final da história volume de trabalho, entregar um pouco mais, ser curioso. E não tem nada a ver de ter uma história... Tipo, eu tenho até vergonha, às vezes, de contar minha história. Não vergonha de o que eu passei, mas parece que eu tô me apegando a uma história triste pra fazer de conta que eu venci. Tô nem aí. Porque a corrida não é com os outros, é eu comigo mesmo. Se eu hoje tô melhor que ontem, tô feliz. Teve um monte de gente como... porque se isso fosse sinal, como se fosse, você tem que passar por dificuldade, e concordo que as dificuldades, elas vão te forjando muito, inclusive na parte quando você vai entrevistar, tem, né, a ação, né, a atitude, você entende escutando o passado. Né? Você descobre o presente escutando o passado. Mas também tem muita gente que nasceu em berço de ouro que se deu muito bem também. Então exatamente, cara. Isso aí. O erro é pensar, igual no empreendedorismo, o erro é pensar, não, você tem que fracassar para você dar certo. Cara, é muito melhor você dar certo de primeira, filho. Total. Porra, você vai escolher o quê? Fracassar então, para uma das coisas que eu digo é assim, cara, o que eu quero, o que a gente faz se pensar no mercado com educação? A gente quer entregar para as pessoas conhecimento para que elas não passem o tempo que a gente passou para aprender. É só isso, se for pensar. Por que você faz isso, Porque eu consigo antecipar o tempo e ninguém consegue esticar. Diminuir a curva de aprendizagem. Tu não diminui o esforço, tu reduz o esforço perdido, né? Por isso que um bom curso porque as pessoas... Bom mentor. Por que a pergunta, né? Inclusive, eu já dei entrevista a isso para blog de finanças, né? Mentorias que valem um barco. Né? Esse era o tema do... Aí por quê? Eu falei, porque quando a gente mexe naquele perfil de cliente com o conteúdo que a gente tem e que a gente já passou, ele para de perder 1, 2, 3 milhões por mês. Se ele vai parar de perder 1, 2, 3 milhões por mês, por que eu vou cobrar 1.000? Eu vou cobrar 150, 200 mil. Porque passa a ganhar, igual nossos clientes, que tem alguns que faturavam 10, estão faturando 90, outros faturavam 30, estão faturando 600 milhões. Exatamente. Mas por que eu vou vender por pouco? É o mérito do trabalho que a gente, eu digo pessoas, né? Sim, que as pessoas fazem, né? E do empreendedor lá na ponta também. Que isso aí, Total. Olha, o cara que foi humilde a mudar, né? Bom, o ramo seu é de tecnologia, que você fez toda a sua formação. Eu vim de tecnologia, mas olha que interessante. Eu fiz tecnologia, só que toda a minha formação acadêmica foi tudo que não é tecnologia. Porque eu entendi que tecnologia era meio, não era fim. O fim são pessoas. Então eu fiz comércio exterior, eu fiz negociação, eu fiz negócios internacionais, gestão de equipes globais, liderança global. Eu fiz tudo coisas diferentes para fazer isso. E pensando justamente nisso, acho que talvez por isso que responda essa sua formação, todo mundo fica falando, né, a pergunta é, vai acabar vendedor, não vai com a tecnologia? Enfim, tenho certeza que não, mas claramente, assim como inteligência artificial, enfim, ela vai acabar tirando algumas atividades operacionais. O que você vê nessa experiência e sobre tendência, né, que você conhece bem de tecnologia, sobre o futuro do vendedor? Qual que é o papel dele com o uso da tecnologia? Eu vou até ampliar, porque fica mais fácil todo mundo estar nos ouvindo, entender ou nos assistindo. Saiu agora essa tecnologia de inteligência artificial, tem várias agora brotando, né? Sim. Mas a ChatGPT talvez é a que mais tem ocupado o espaço da mídia. É uma das. E aí eu vejo o pessoal preocupado, não, porque isso vai acabar emprego, isso vai gerar problema e tal. Cara, pensa o seguinte comigo. Ler uma pessoa, assim, salvo um Neuralink, que isso me preocupa, que é botar um chip dentro da tua cabeça. Pô, aí eu não sei o que dá pra fazer. Mas isso aqui, ó, é só olhar como as pessoas usam. Exemplo, ChatGPT. Aí eu fui olhar, pesquisa. Quais são as perguntas que as pessoas fazem? Tudo é pergunta para fazer menos esforço. Isso aí. Ninguém faz pergunta para aprender mais. Então, por exemplo, acelera o processo. Qual é o resumo do livro tal? Quais são as 5 frases que mais impactam? É tudo para reduzir a tua inteligência. Tipo, tu não precisa ser inteligente. Sou malandro, trabalho menos. Sim. Ninguém vai lá e diz assim, ó, quando o cliente vem com esse comportamento na loja, fala isso, o que eu falaria para vender mais? Eu não vejo as pessoas perguntar isso. Tá entendendo? Mas o segredo não tá na ferramenta, né? Até na pergunta que você Então, o que é o meu ponto? Cara, se você é o cara que quer servir bem o cliente, essas tecnologias vão te acelerar. Agora, se tu é o cara que não quer trabalhar muito, eu acho que eu faria um curso de saber fazer pergunta, porque tu tá com um problema. Mas vale pra tudo. Pô, minha esposa é advogada. Pô, tu precisa de um advogado, às vezes, para responder petições básicas, que é meio que pegar um template e salvar algumas variáveis, e não desmerecer um trabalho do advogado, mas para pensar. É um trabalho muito... Não é que ele é intelectual, ele é manual.
Tem inteligência? Tem, compara com um artigo e tal, mas, cara, isso eu consigo ensinar uma máquina a fazer. Agora, ir lá fazer uma sustentação oral, ir lá trazer sentimento para um juiz entender de fato o que trouxe para uma pessoa. Ou um vendedor. Sustentação oral já teve, né? Um robô que teve... Teve um guion caça agora. Sabe o que eu gosto muito de fazer analogia? É tipo pergunta aberta e fechada. O vendedor, eu sempre vejo os vendedores como eles me interpelam no início. Entrei numa loja de imóveis, tem uma cadeira legal, passei, olhei para ela, aí o vendedor chega e fala assim, gostou? Eu posso dizer sim ou não. Acabou a conversa. Agora, se ele vai me perguntar aberta e diz assim, ô Carlos, essa cadeira tu botaria na tua sala de janta ou na sala de estar? Aí o que o Carlos tem que fazer? Eu tenho que pensar, levá-la até a minha casa, ver que lugar eu boto. Eu já comprei ela uma vez para ver onde eu botaria. Isso uma máquina não faz. Por isso que eu digo, o vendedor está servindo, cara. Pensa, eu quero te servir. Para te servir, eu te pergunto coisas que é interessante para ti, não para mim. Sim. Cara, vendedor vai ganhar... É a profissão que mais paga dinheiro. Eu adoro a tua frase, aquela que me mostra um vendedor que estudou que nem um médico. É perfeita para mim, eu concordo 100%. A minha vida se transformou por vendas. E a minha vida só transformou por vendas porque eu tive resultado. E por que eu tive resultado? Porque eu servi. Então, eu não sou mágico, cara. Eu também tive problema em casa, eu não tive equilíbrio nas coisas, eu tive uma mega parceira da minha esposa. Problema que todo mundo tem. Ficam dourando a pílula, não, porque eu... falando ali fora, né? Caramba, parece que você tá falando da minha esposa, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo pega ônibus na chuva. Então, o que eu queria trazer, assim, do meu ponto de vista, do que dá certo em vendas? Mindset. Eu acho que o grande líder de venda... Gente, óbvio, né? Eu tô pulando a técnica. Técnica, processo, método. Cara, sem isso, então, aí é loucura. Mas uma vez que eu estipular isso, é garantir que as pessoas não esqueçam, porque o nosso cérebro vai nos trair o tempo inteiro. Pô, não tem dia que a gente acorda mal? Porra. Né? Vamos fazer uma seleção. Aí se bobear dá mais de 50%. Agora, adianta o mindset sem ter as ferramentas? Não adianta de nada. Como é que eu brinco, né? O motivado... É o pior tipo de ser humano. Até consegue um resultado pontual, mas nem sabe por quê. O motivado incompetente, né? É uma máquina mortífera solta. Um método de vendas bem feito, processo, script, faz o mediano vender bem. O problema é que se tu quer vender muito bem, tu precisa trabalhar a resiliência desse time. Por exemplo, tem 30 visitas para fechar uma venda. Boa. 30 visitas para fechar uma venda não são 29, não são. O cara vai ficar triste em 29? Não, ele comemora. Pô, tá maluco, Bush, comemora? Sim, porque se a cada 30 vendas, cada 30 visitas é uma venda, não é o resultado da venda que importa, são as visitas que eu fiz. Sim. Cara, isso é uma virada de chave absurda. Ficar feliz com o não, né? O não, por amostragem, eu vendo um a cada 30, eu não vou ficar 29 vezes triste, eu tenho que ficar 30 vezes feliz. Porque cada 30 é uma venda. Faz 60 então, faz 90. Claro que aí eu vou ter métodos para fazer, em vez de ser 30, ser 25. Claro, é óbvio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a mentalidade é muito importante, entendeu? Porque senão a gente acha que o processo anda sozinho. O processo ele faz a gente perder menos esforço. Né? Cara, você fez uma trajetória aí, né? Trabalhando em empresas e hoje você está empreendendo. Essa diferença, né? Você foi líder de empresas. Onde que você, hoje como empreendedor, olhando para trás, né? O que você falaria para esse gestor? Porque você como gestor olhava para um empreendedor, por exemplo, talvez com alguns viés, ou enfim. Hoje, o que você, como empreendedor, olhando para como gestor, falou, caramba, cara, não era o que eu pensava, ou era muito mais difícil, ou era diferente, enfim. Qual que é essa diferença entre um gestor de uma empresa gigantesca e hoje um empreendedor? Dono, né? Eu acho que eu experimentei ser esse empreendedor por muitos anos, então eu fui aprendendo. Então, não é meio natural a minha resposta, ela já está treinada, né? Eu já vou te responder de um jeito um pouco diferente. Eu aprendi o que um gestor tem que ser, para não cometer os erros que comete, que é, tu chegou na empresa às 8, vai ser às 8, vai trabalhar bastante e tal. Primeira coisa, tu tem que criar método para ensinar mais pessoas, senão tu não cresce, aquela coisa que a gente já sabe. Mas para mim é o seguinte, ou eu estou vendendo, ou eu estou reduzindo o custo, ou eu estou aumentando o valor. Se eu não estou fazendo uma dessas três coisas, eu não posso fazer. Legal. E isso é o maior erro que o empresário tem. Porque tu vai me dizer assim, nossa, eu não sabia que tinha contabilidade. Nossa, eu não sabia que tinha problema. Mas não é para ti, cara. Terceiriza. Mas Bush, financeiro, se me roubar? Não vão te roubar. Tu tem como auditar. Não contratando a auditoria de algumas empresas que a gente ficou sabendo aí, não vão te roubar. Entendeu? Exatamente. Não errando ali, cara, não vão te roubar. Vão te roubar se não vender. Então, chefe, meu, tem que estar apoiando venda. Tem que investir em venda. Para mim, empresa é venda. Bush, qual é o primeiro departamento fazer na empresa? Vendas. Claro. E o segundo, vendas. Depois que eu vendi, aí eu vou ver como é que eu resolvo. Porque com dinheiro na mão é fácil de resolver. O problema é tu namorar produto, processo sem dinheiro. Falamos isso todos os dias. Então, para mim, e não está combinado. É o que eu acredito de verdade. Sim. Minha vida foi isso. Eu sempre dizia para as pessoas, eu nunca vou vender errado. Errado no sentido de má fé, né? Agora, é venda, cara.